Aí, meus amigos, acabou o amor entre PT e Galípolo, né? Vocês devem se lembrar, e eu vou pedir pro editor colocar aí várias e várias vezes que o Lula falou demonizando o Roberto Campos Neto e dizendo que ele era o responsável pelo tanto que a gente gasta com a nossa dívida, né? Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juros ser 13,75. Tem que cuidar do Campos Neto, é o Senado que o indicou. Se o cidadão quiser, nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da inflação, e precisa cuidar da renda do povo. Todo mundo sabe que ele não está fazendo, ele precisa fazer, não estava. A realidade brasileira eu tenho cobrado dos senadores, foram os senadores que colocaram esse cidadão lá. Então ele tem que ser cobrado, é só isso. Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação, não existe explicação aceitável porque a taxa de juros está 13,75. Não existe. Um país do tamanho do Brasil, com inflação de 4%, o juro não precisava estar na altura que está. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica. Eu não sei a quem que ele está servindo. Aos interesses do Brasil não é. Gleisi é a mesma coisa, Lindbergh é a mesma coisa, agora Gleisi é ministra e Lindbergh é líder do PT. Inclusive eu vou debater com o Lindbergh sobre a economia do governo Lula. Eu admiro a coragem dele, porque não é fácil defender a economia sob o governo Lula no Vilela, ao vivo, né, nesta quarta-feira. E aí vocês que quiserem assistir, só acompanhar lá no canal Inteligência Limitada o debate entre mim e o Lindbergh Farias, líder do PT, que ficou todo esse tempo quietinho, caladinho com a nomeação do Galípolo. Mesmo o Galípolo já tá o quê? Já tá na terceira reunião seguida, aumentando a taxa de juros. Até agora os petistas ficaram quietinhos. O problema era com o Roberto Campos Neto, que tava agindo em favor do mercado, era o bolsonarista sabotando o governo Lula. Aí nomearam o Galípolo, 15% de juro ao ano. E aí, veja só o que diz Lindbergh Farias. Não dá para aceitar como normal o novo aumento da Selic pelo Banco Central. A taxa de 15% é indecente, proibitiva e desestimula investimentos produtivos. É a transformação do Brasil no paraíso dos rentistas, que é o retrato dos governos petistas, né? Gritar contra banco e garantir dinheiro, lucro recorde para os bancos, né? Dizer que eles são os grandes esquerdistas que promovem a justiça social e taxam os ricos, e no final das contas a Bolsa Banqueiro é muito maior do que o Bolsa Família. Quem vive de juros ganha, quem trabalha perde. Falam muito de ajuste fiscal e da dívida pública, mas o crescimento da dívida não vem dos programas sociais com saúde ou educação, vem do pagamento de juros. Veja só a contradição, né? Por que os juros estão altos? E aqui eu não tô nem jogando a responsabilidade do Galípolo, eu tô só mostrando o quanto os petistas são caras de pau de criticar o Galípolo, sendo que eles próprios nomearam o Galípolo, e de terem ficado todo esse tempo quietos quando o Galípolo permaneceu fazendo a mesma coisa que o Roberto Campos Neto. E não é responsabilidade do Galípolo, não. O que ele tá fazendo é o seguinte: olha, o governo tá gastando mais do que arrecada. Se o governo gasta mais do que arrecada do nosso dinheiro, ele precisa tomar dinheiro emprestado. Se quem empresta dinheiro pro governo vê que o governo não tem perspectiva de fazer superávit, ou seja, não tem nenhum horizonte em que o governo vai pagar a sua dívida, ele vai cobrar juro mais alto. Se o Banco Central não aumenta os juros, o governo vai pedir dinheiro emprestado e ninguém vai emprestar. E aí sim, você não vai ter dinheiro para pagar programa social, como o Lindbergh está argumentando. Não é a taxa de juros que faz aumentar a dívida e o governo aumenta o rombo do governo. É o governo que não corta gasto, é o governo que você não tem que olhar a dívida como uma fotografia. Ah, países desenvolvidos têm uma dívida em relação ao PIB muito maior. É, mas e a curva de dívida deles? O que significa a curva? E quando o devedor olha para frente, ele tá vendo aquele país pagando o que deve? Se tá vendo, aquele país pode se endividar 90%, 100%. Se na trajetória eu tô vendo que o país vai pagar a dívida, eu vou cobrar juro baixo. Por quê? O risco de eu tomar calote é pequeno. Por quê? Porque eu tô vendo que esse governo vai ter superávit atrás de superávit. O contrário acontece com o Brasil. Gasta o que não pode, todo mundo vê que vai ter déficit atrás de déficit, e aí o que os bancos falam? Olha, se for para emprestar menos de 15% para esse governo caloteiro aí, não vale o risco, não vale o risco. Vou investir em outra coisa, vou investir em ação, vou investir em debêntures, vou investir em qualquer outra coisa, vou emprestar para outros agentes, porque para um governo simplesmente não vale a pena eu emprestar a juro barato para um caloteiro. Quanto pior é o pagador, maior é o juro. E isso se aplica, assim como para pessoas, aplica-se para governos. É culpa do governo que está gastando. Aí não, a responsabilidade é total do Banco Central. Com um banqueiro central nomeado pelo PT, com a diretoria do Banco Central nomeada pelo PT, quase que 100%. Eles têm maioria no Copom. Quem foi nomeado pelo PT define a taxa de juros. E aí agora não. Vai continuar batendo no Banco Central? A culpa ainda é de quem? O Bolsonaro que botou o Galípolo?
Todo mundo sabe que eu não sou bolsonarista, fiz oposição com muito orgulho ao Bolsonaro e continuo fazendo. Só não falo mais de Bolsonaro porque não é ele que está no poder, é o Lula. Meu papel é fiscalizar o poder, mas todo mundo sabe meu posicionamento em relação ao Bolsonaro. Se não sabe, vejam o que eu defendi no meu primeiro mandato no governo Bolsonaro. Agora, eu critico com base no que ele fez, com base no que ele é responsável, e não como um espantalho de desculpa para todos os meus fracassos, como o PT utiliza. Vamos lembrar, tá? O discurso de herança maldita vem desde o Lula 1, e a herança maldita que o Lula recebeu foi o tripé macroeconômico, foi a lei de responsabilidade fiscal, foi o plano real. Lula recebeu um país com a moeda sólida, com equilíbrio fiscal, e chamou de herança maldita. Se o governo Fernando Henrique foi herança maldita, qualquer outro governo que venha é, pior das heranças.